Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Queria obviamente começar por agradecer o convite para estar num encontro tão participado como são sempre os Congressos Nacionais de Medicina Interna e cumprimentar a presidência do Congresso, cumprimentar os colegas, agradecer-lhes por estarem aqui e agradecer sobretudo a possibilidade de falar sobre um tema que é tantas vezes visto como uma coisa menor, a área da comunicação, sendo no entanto central na nossa realidade assistencial no dia-a-dia, no contacto que temos com os doentes. O meu compromisso é de em 20 minutos abordar aqui algumas questões que obviamente para esse tempo vão ser muito sucintas e sobretudo tentar suscitar alguns aspectos que possam depois valer a pena conversarmos na discussão. O que eu queria começar por dizer é que o enquadramento da nossa prática assistencial nos dias de hoje supostamente mudou, ainda que a relação paternalista se mantenha em alguns contextos, de facto aquilo que temos hoje é cada vez mais a chamar a atenção para a necessidade de cuidados de saúde centrados no paciente, e se isto efetivamente não é um jargão, não for um chavão, implica contar com o exercício da autonomia dos nossos pacientes, numa perspectiva não individualista, mas relacional. Não me vou alargar sobre a questão da autonomia tão presente por vários motivos nas discussões dos dias de hoje, mas dizia eu que implica, obviamente, contarmos com o exercício da autonomia dos nossos pacientes e no envolvimento cada vez mais desejável no processo de tomada de decisão. A questão aqui é termos a noção de que aquilo que se recomenda, aquilo que hoje aparece nos textos e nas orientações, é efetivamente para ser passado para a prática, senão, aqui como noutras áreas, continuaremos a ter uma grande clivagem entre o que se recomenda e o que se faz depois na prática, nomeadamente nas áreas que vão para além das intervenções farmacológicas, onde aí o seguidismo é muito mais presente. E, portanto, quando nós falamos de modelo de aliança terapêutica, falamos de um modelo em que o médico é um ajudador. O médico ajuda o doente a ajudar-se. O médico disponibiliza aquilo que é a ciência no seu melhor e, obviamente, neste contexto é preciso ter a noção que a comunicação com os nossos doentes é uma ferramenta terapêutica. Não existe nenhum stand sobre intervenções de comunicação. De qualquer forma, é das armas poderosas e seguramente das mais poderosas que temos no âmbito da relação terapêutica e, efetivamente, tem aspectos benéficos associados. Fizéssemos, se calhar, um ensaio, e eles existem, não vos vou amassar com muitos estudos, mas, de facto, apontam todos para aumento da satisfação dos pacientes, redução do stress dos profissionais de saúde, o que não é também irrelevante, melhoria na participação nas discussões sobre as decisões terapêuticas, o que também diminui a litigância sobre os médicos e, portanto, o que não podemos esquecer é que nós estamos perante uma área complexa, não se traduz por monitores, não se traduz por resultados laboratoriais, mas é seguramente uma área muito complexa que envolve aspectos éticos e aspectos técnicos. E, portanto, eu vou chamar a atenção para que, de facto, nós não estamos a falar de uma questão de bom senso, de uma competência técnica que se adquire por acumular experiência, por repetir um conjunto de intervenções junto dos nossos doentes e, portanto, que à medida dos anos se melhorará. É preciso dizer que às vezes à medida dos anos o que se fazem é acumular erros e, portanto, isso pode desembocar em más práticas e, efetivamente, tal como outras áreas periciais e instrumentais no âmbito da medicina, qualquer que seja a especialidade, mas obviamente naquelas em que existe um maior contacto direto com as pessoas, qualquer que seja a especialidade, será preciso desenvolver competências e apurá-las no âmbito da comunicação. No âmbito da comunicação, eu não me vou restringir sequer às questões do fim de vida, que é, como sabem, a área em que eu trabalho e gostando muito de clarificar que o fim de vida são os últimos 12 meses de vida e não as últimas horas de vida. Mas, de facto, a comunicação de más notícias é uma das áreas mais prevalentes no âmbito das situações problemáticas da comunicação. Existindo outras
E chamando a atenção para que, obviamente, todas elas são passíveis de ser treinadas, todas elas são passíveis de ser ensinadas e que, com isso, temos melhores resultados. As grandes questões começam por, afinal de contas, o que é que são as más notícias. E eu queria aqui chamar a atenção que, algumas vezes, existe a tendência de pensar que más notícias só estão alocadas à área da oncologia. Eu gostaria de lembrar, e para os colegas internistas e de outras especialidades que sei que estão na sala, que se pode ter que dar más notícias em obstetrícia, se pode ter que dizer, no âmbito da pediatria, a uns pais que têm um filho com uma deficiência, se pode dizer, no âmbito da diabetologia, que alguém vai ter que ser amputado ou entrar em programa de diálise ou vai perder a visão. Se pode ter que dizer, no âmbito das unidades da AVC, que efetivamente não existe perspectiva de recuperar a autonomia e que as lesões e as sequelas são extensas. Portanto, desengane-se quem acha que a questão da transmissão das más notícias não faz parte, de facto, daquilo que é a nossa realidade assistencial. E eu gostava de dizer que são aquelas que, de facto, alteram as expectativas dos doentes. Atenção, e como imaginam, e falarei isso no final, é possível, é desejável, é recomendável que haja cursos de comunicação e, portanto, isso faz ao longo de 2, 3 dias, 4 dias. Nós, na Unidade da Luz, fazemos anualmente um curso avançado de comunicação, mas isto para vos dizer que nem sempre a morte de um familiar, de um ser próximo, é uma má notícia. E, portanto, só no sentido de dizer que há expectativas. E, efetivamente, nós falamos de más notícias quando elas reduzem as perspectivas positivas que um paciente possa ter. Muitas vezes se diz, bom, mas os doentes não querem falar sobre o assunto, não querem que falemos sobre estas realidades. Não vos querendo maçar, mas insistindo que nós estamos a falar de áreas de evidência e não se pode achar que a comunicação é uma questão de achaísmo, uns acham que é importante, outros não. Só trazer-vos, e são estudos robustos, feitos a nível europeu e que incluem a realidade portuguesa, neste caso até com a pessoa que vai estar neste congresso, a professora Bárbara Gomes, chamando a atenção de que, efetivamente, se outros não houvessem, e há vários estudos feitos em Portugal, insisto, efetivamente, os portugueses pretendem ter informação sobre um eventual prognóstico desfavorável, pretendem ser envolvidos nas decisões no caso de, previamente, no caso de virem a perder capacidade para tomar essas mesmas decisões e, de uma vez por todas, temos que abandonar o modelo paternalista que acha que nós decidimos sobre os melhores interesses dos nossos pacientes. E, portanto, eu gostava de partilhar convosco, se isto colaborar, e espero que sim, um pequeno trecho de um filme que muitos conhecem. Não há som? Vai haver som? Vai. A propósito de transmissão de más notícias. Podem aumentar o som. Professor Baring, I'm Dr. Posner, clinical fellow at the medical oncology branch, working with Dr. Klekian. Sit over here, please. Professor Baring, I was a student at the university. Took your course in 17th century poetry. You have cancer. Did you? Yes, I thought it was excellent. Advanced metastatic ovarian. Were you an English major? Há dois sons a correr, mas Biochemistry. But you can't os get into médicos med são school bons unless you're a well-rounded. improvisar. Go on. And I made a bet with myself that I could get an A in the 3 hardest You are courses on Professor campus. Ellsbury. How did you do? Yourself. Success. Yeah. Yes. Really? A minus. Now then, you It was presented very a growth tough that course. unfortunately went undetected in stages 1, 2, and 3. Yeah, I'll call you. Now it is an insidious adenocarcinoma. Insidious. Insidious means undetectable in stages. Insidious means treacherous. Okay, now, Shall I continue? Oh, I'm going to be taking your history, which is a In medical invasive interview, epithelial and then I give you carcinoma, an the most exam. effective I believe Dr. treatment Klekian modality has is a already done that. chemotherapeutic agent. Well, I We know, are but developing an Dr. Klekian experimental wanted me to do combination more. of drugs designed for primary side ovarian Let's with just a get target started. specificity of stage 3 and how are you feeling beyond today? administration. Fine, thank you. Excellent. And how's your general Am I health? going too fast? Good. No. Now, we know that you're an academic. You will be Yes, hospitalized We don't as need an to talk about inpatient your for interesting treatment each work. cycle. No. After the initial 8 cycles of
you How old are you? handle the battery. 48. Are you married? No. The antineoplastic parents will living? inevitably affect How some long did they healthy die? cells, including My those down in the father suddenly, gastrointestinal tract other from the half lips to the had anus to the hair one. follicles. My mother slowly. Of course, we rely on last your autumn, resolve 42 to stand of some of the more cancer, pernicious breast, side effects. Cancer. yeah, breast cancer. I see. Any siblings? No. Miss Baring, Now I'm going to ask you about your past medical history. Have you ever been hospitalized? Yes, have I any had my tonsils questions out so when I was far? 8. Please Have you go ever been on. pregnant? perhaps some of these terms are new. Heart murmur? No, High blood pressure? Yeah, Venereal you'll be very thorough. diseases? Uterine I infection? make a No. point of it. Thyroid, I always diabetes, emphasize it with my cancer? students. No, Oh, so do cancer, I. yes. Thoroughness. I always tell my students, No. but they are constitutionally Well, not including averse to now. painstaking work. In that case, no. Yours too. Oh, it's worse every year. I'm blind. Clinical well, depression, mine nervous breakdowns, Just suicide have to hold. attempts. No. Do you smoke? No. Ethanol? I beg your pardon. Where were we, Doctor? Alcohol? I believe I was being thoroughly diagnosed and all. Yes, I drink wine. Now, How much? How often? the A tumor is glass spreading very with quickly. dinner occasionally, And and this treatment is very perhaps scotch aggressive. every now and then. Do you use any So far, so good. substances? Such Yes. as Marijuana, cocaine, crack Better not cocaine, teach next PCP, semester. ecstasy, Oh, poppers? no. The first week of each cycle, you'll be Do you hospitalized drink for caffeinated beverages? chemotherapy. Oh, yes. The next week, you may feel a Coffee, little a few tired. cups a day. The next 2 weeks will be How many? fine. 2 Relatively. to 8 months, 6. This But I treatment really is don't the think that's strongest moderate. thing we How have often do you on. undergo routine medical checkups? And as Well, research, not will as make a often as I should significant probably, but I felt contribution fine, to I our really knowledge. Knowledge. So the answer is Yeah, every 3 to 5 Here years. is the informed procedure consent for form. exercise. Should you agree, Pace. you sign there at the bottom. Are you having sexual relations? Not at the moment. Are you pre or postmenopausal? Post. When did your period stop? About 2 years ago. Is there a family member you want me to explain this to? Okay. That won't be necessary. When did you first The notice your important thing is presence? for you to take the This time full now. dose of chemotherapy. Oh, There may be times when you about 4 wish for a months lesser ago, dose due to the side I felt effects. a pain in my You've got to go stomach full and my force. abdomen, like a cramp, but not the same. How did it feel? Like Yes. a cramp. But not the same. Dull must be and very strong, but I tough. can't describe it. Do you think it could be very tough? What happened next? Well, I don't know. I started noticing my body, little things. I would be teaching and feel a sharp pain. Excellent. What kind of pain? Sharp. And sudden. Then it would go away, or I would be tired, exhausted. I was working on a... Ora bem, pedimos desculpas por, de facto, estar outro pedaço do filme, provavelmente, a correr em paralelo. O filme em português chama-se Espírito de Coragem. Recomendo, nomeadamente aos internos, que o vejam e que, eventualmente, percebendo que, do ponto de vista de comunicação, o identificar oportunidades de melhorar, substituir comportamentos menos favoráveis por outros melhores, é um momento único de aprendizagem. Efetivamente, a má comunicação é altamente iatrogénica e se nós vamos falar de segurança a seguir e nos preocupamos com a segurança dos nossos pacientes, e bem, isso é positivo, haveria de facto que ter mais atenção àquilo que acontece com uma má comunicação, uma comunicação que ignora que quando estamos a dar más notícias temos que seguir o não verbal do nosso paciente, que existem protocolos recomendados, e é disso que vos vou falar a seguir, precisamente para evitar resultados que podem ser desastrosos ao longo de todo o processo de doença. Robert Beckman, que foi um internista e depois um oncologista, ele próprio com uma doença grave, que veio a falecer, eu tive o privilégio de conhecer um médico inglês que depois se estabeleceu no Canadá e que veio a falecer num voo interatlântico entre Londres e Toronto. Desenvolveu muitíssimo, é das pessoas que mais produziu sobre a área da comunicação e apresentou um protocolo, e se nós não nos escandalizamos com protocolos para a insuficiência cardíaca, para a utilização de estatinas, porque temos que nos escandalizar em relação à questão da transmissão das más notícias. E o que eu queria aqui deixar necessariamente neste curto tempo que temos para falar do assunto era, primeiro que tudo, esta ideia de que a comunicação das más notícias não se resume à ideia de informamos ou não informamos. Isso é ver a comunicação das más notícias de uma forma reduzida e, portanto, fica bem patente que antes da partilha da informação há 3 passos preparatórios que há que explorar, que nós treinamos com os internos, que treinamos com os médicos, que treinamos com os enfermeiros, no sentido, efetivamente, de, por exemplo, quando falamos de descobrir quanto o doente quer saber,
utilizarmos aquilo que chamamos os tiros de aviso e que muitos colegas até estranham que nós ponhamos no diário, foram feitos tiros de aviso, no sentido de, efetivamente, e essa é a expressão no âmbito da comunicação, chamar a atenção do doente que as coisas poderão não estar bem e que as notícias que temos para dar não são as melhores. Agora, é criminoso, efetivamente, não atentar ou não estar atentos, sim, à segurança dos doentes, achar que se partilha a informação e não se fazem os dois passos seguintes, que é, efetivamente, não deixar o doente entregue à sua reação emocional, que pode ser muito diferente, e manifestar que existe disponibilidade para o acompanhar, quer ele se cure, quer não se cure, quer o desfecho seja mais favorável, seja menos favorável. Portanto, reduzir comunicação de más notícias a informar o que dizer ao doente, não é se diz ou se não se diz. Há maneiras de se dizer e, portanto, é muito mais de como se diz. O protocolo de Buckman é um deles. O protocolo de Spikes, e vão encontrar isto em termos de literatura, basicamente dizendo a mesma coisa, tem uma mnemónica que pode ajudar, mas existe de facto uma estratégia que eu queria, sobretudo, sem tempo para a desenvolver, deixar-vos aqui algumas noções. É evidente que na comunicação de más notícias, em qualquer que seja o contexto, dizer aos pacientes ou aos seus familiares que, infelizmente, já não tenho nada para lhe oferecer. Quando isto acontece, por exemplo, no âmbito dos paliativos, dizer a alguém que não tenho nada para lhe oferecer, mas vou-lhe oferecer paliativos, efetivamente não abona nada a favor da credibilidade daquilo que é hoje uma área bem estabelecida da medicina. E, portanto, a ideia de que já não há nada a fazer, para além de falsa, quando estamos a falar de doentes que não se curam, porque nesses, efetivamente, nós não os iremos curar, mas iremos acompanhar e vamos promover o objetivo de conforto. Portanto, há aqui um conjunto de frases que, efetivamente, não são as mais corretas e há frases que são recomendáveis e que fazem aquilo que se chama a reflexão de sentimentos e a organização dos sentimentos e, sobretudo, o reforço de que os doentes não são abandonados quando deixam de estar numa perspectiva curativa. O que, lamentavelmente, nós sabemos que não acontece em todas as situações na realidade. O que sabemos, sim, é que transmitir más notícias é difícil para os profissionais de saúde. Difícil nunca foi sinónimo de impossível. E eu, apesar de ser um artigo que podemos considerar muito antigo, é de 84, recomendo que leiam este artigo do Robert Buckman, também alertando para que, já em 84 se falava sobre estas coisas e nós temos hoje bons manuais de ciência da comunicação na área da medicina, lamentavelmente ainda pouco usados e pouco conhecidos. Porque é que pode ser difícil para nós, enquanto médicos, transmitir más notícias? De alguma forma, pelo facto de termos sido formatados com a ideia de que controlamos as situações de doença dos nossos pacientes, não estamos preparados para enfrentar limites e estamos muito centrados nos aspectos orgânicos, quando aquilo que se diz é que é preciso fazer uma abordagem global dos pacientes. Isso é dito em todo o lado. Como é que isso se pratica? É que, de facto, temos que atender às questões que não são questões físicas e que, efetivamente, têm que ver com o sofrimento do nosso paciente. O facto de nos sentirmos, de alguma forma, tocados ou, digamos, desafiados pelo sofrimento dos nossos pacientes deve motivar, efetivamente, mudanças na formação que os médicos recebem, porque, efetivamente, eles não estão na medicina para tratar órgãos, análises e exames, estão na medicina para tratar pessoas e, portanto, isso envolve, mais uma vez, voltamos ao princípio, as questões da relação terapêutica. Como é óbvio, algumas vezes os profissionais, nomeadamente os menos experientes, poderão sentir-se como que responsáveis pelas más notícias que estão a dar. E isso não é verdade. Nós não somos as más notícias que estamos a transmitir. E, por falta de treino, muitas vezes existe esta ideia de que temos a culpa e transportamos a culpa daquilo que comunicamos aos nossos doentes. Por outro lado, há esta ideia de que o melhor é não falar do assunto. Isto é uma questão difícil e, portanto, se não falarmos, seguramente isto não vai acontecer na prática. E não é assim, como sabemos. E o que também temos, do ponto de vista de dificuldade, é a ideia de que não temos tempo para comunicar com os nossos pacientes, porque isso é uma coisa que exige muito tempo.
Não é assim. A prática mostra que o que é importante é o bom uso do tempo que temos. Em algumas vezes será evidente que precisaremos de mais tempo, mas não é sempre assim. O que é curioso é que não existem queixas de falta de treino. Não há, habitualmente, por parte dos médicos, queixas de falta de treino nesta matéria, que, insisto, é tão sensível do ponto de vista da segurança dos pacientes. Os vários inquéritos, eu trabalhei em Inglaterra e lembro-me já há bastantes anos, os inquéritos feitos aos pacientes elencavam como primeira causa de insatisfação com o Serviço Nacional de Saúde os problemas de má comunicação com os seus médicos. Portanto, isto não nos deve ser de forma alguma indiferente. Eu estou a caminhar para o fim e queria, até porque efetivamente sabemos todos que os internos, enquanto pessoas fortemente empenhadas na sua aprendizagem, mas também mais inexperientes, são aqueles que muitas vezes são enviados para tarefas que outros podem sentir-se menos à vontade para fazer. E nessa perspectiva, achei que este artigo seria interessante partilhar convosco. Ele está acessível na net e é bastante claro e pragmático relativamente àquilo que tem que ver com a transmissão, a comunicação de más notícias. É fundamental que tenhamos... Estou a terminar. Obrigada. Muito obrigada. É fundamental que tenhamos a noção de que existe a possibilidade de se ensinar e de se treinarem as competências de comunicação. Isso implica, como em qualquer outra área da medicina, estudar, implica integrar isto na nossa prática diária gradualmente e confrontar-nos com as situações e, de alguma forma, discuti-las no âmbito da equipa em que trabalhamos. Percebendo, obviamente, que quando temos alguém que é nosso tutor ou com quem podemos discutir os resultados, estamos a fazê-lo em ambiente controlado, que quem sabe como se faz treino de comunicação, em primeiro lugar é sempre mandatório, seja pela videoscopia, seja na observação direta, que haja um feedback sobre o que foi feito de positivo e sempre que se aponta alguma coisa que foi negativa, tem que se sugerir uma nova forma de o fazer, ou seja, não é nem comentário científico ou cinéfilo, desculpem, nem uma questão de criticismo puro, apresentando apenas o que foi mal feito. Acho que, de facto, esta é uma área a explorar, é fundamental que a área da comunicação seja olhada como aquilo que ela verdadeiramente é, uma competência técnico-científica dos médicos que tratam de pessoas e que tem benefícios claros para esses mesmos doentes e para esses mesmos médicos. Oxalá esta conferência tenha servido para despertar, no mínimo, a curiosidade sobre alguns destes aspectos. Muito obrigada.